Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Deuteronômio capítulo 20 ao capítulo 22. E Deus agora fala para aquele povo não temer nada. Diz que quando sair para peleja contra os inimigos na guerra, porque o Senhor, seu Deus, é que vai na frente deles para entregar os inimigos nas suas mãos. O Senhor é Senhor dos exércitos. É Ele quem luta as nossas guerras, as nossas batalhas. Quando a gente vê hoje o Estado de Israel lutando, a gente vê que é impossível, se Deus não estiver no meio deles, a sobrevivência e a existência deles, porque é um povo muito pequeno. Agora diz que quando chegar diante de uma cidade para pelejar contra ela, primeiro oferece paz. Se as pessoas ali quiserem paz, trabalharão para o povo de Israel. Se não quiser paz, é para entrar e matar todo do sexo masculino, passar o fio da espada. As mulheres e as crianças levar, o Senhor entregará nas suas mãos aquela cidade. E também poderia levar os despojos daquela cidade, caso aquela cidade não queira a paz com o povo de Israel. Agora, das cidades daquela terra que o Senhor dá por herança, era para eliminar tudo. Porque Deus não queria que esse povo corresse o risco de se contaminar com os deuses daquela nação. Era para preservar aquele povo santo. Se misturasse com aqueles povos, eles iriam praticar o costume daqueles povos. E assim deve ser a nossa vida com o pecado radical. Com o mundo nós temos que ser radical. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em nós, que temos da parte de Deus. Somos santuário, somos a igreja do Senhor. Nós vamos para o mundo para ser luz no mundo, não para ser um com o mundo. Acolher o pecador para que ele se converta, tenha uma nova vida e seja salvo. Você está vendo que Deus manda eliminar o mal, eliminar tudo aquilo que podia contaminar esse povo e tirar Deus do meio deles, porque o desejo de Deus sempre foi andar no meio deles, manifestar o seu poder e provar a sua existência para todo o restante do mundo, através daquele povo, sendo aquele povo sacerdócio real e nação santa nas mãos dele. Também que quando tomar aquela cidade não é para cortar nenhuma árvore frutífera, para que tivesse alimento e sustento para todas as pessoas. Que depois deles tomarem posse da terra, encontrasse alguém morto e ninguém soubesse, tinha que chamar o ancião da cidade mais próximo, os presbíteros, os homens de respeito, iriam até lá ver a situação. Eles deveriam pegar uma novilha, desnucar ela numa água, aqueles homens lavariam as suas mãos, porque assim não contaminaria a terra com sangue inocente. O homicídio, ele contamina a terra. Quando Caim mata Abel, que a voz do teu irmão clama da terra a mim. Lembrando que todo sacrifício de pecado Jesus cumpriu na cruz. Hoje não temos que sacrificar nenhuma novilha, porque o sangue de Jesus nos purifica e nos limpa de todo e qualquer pecado. Então, sacrificando essa novilha e lavando as mãos, tiraria a culpa do sangue inocente daquela cidade, daquele povo. E caso ele se agradasse agora de uma mulher estrangeira, ele poderia tomá-la por esposa, né, e arrapar a cabeça dela, cortar as unhas, e ela choraria o seu pai durante 30 dias. E não podia tratar ela mal. Agora fala o direito da primogenitura. Não interessa de quem fosse filho ou primogênito, ele seria herdeiro de porção dobrada de tudo. Mesmo o homem tivesse duas mulheres e amasse mais a outra, do qual o filho da outra não é o primogênito, ele seria obrigado a reconhecer o primogênito daquela que ele aborreceu dela. De qualquer forma, ele seria o herdeiro de porção dobrada. A lei da primogenitura, ela valeria para aquele caso de qualquer jeito. Se um pai e uma mãe queixassem de um filho rebelde, beberrão, eles falariam com os anciãos da cidade e aquele filho seria morto apedrejado, e assim eliminarias o mal no meio de Israel. São leis duras, porque Deus queria que aquele povo fosse um povo santo, separado, temente ao Senhor, que manifestasse a glória dele, que não se misturasse, que não se contaminasse nos costumes daquelas nações. Se alguém tiver pecado passível de pena de morte e for pendurado no madeiro, o seu cadáver não poderia ficar à noite no madeiro, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você vai ler Gálatas 3, 13 e 14.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição no nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está citando esse texto que nós estamos estudando hoje. Toda maldição que estava sobre a minha vida, a sua vida, ela foi sobre Cristo no madeiro. Ele se fez maldição no meu e no seu lugar. Essa história de maldição hereditária, na vida de um cristão genuíno não existe maldição hereditária. Tudo aquilo que estava passível de maldição ou estava maldição na sua vida foi quebrado no madeiro através do sacrifício de Jesus Cristo. E Jesus foi pendurado no madeiro, se fez maldição para que hoje você seja livre, liberto de toda culpa, liberto de toda acusação, liberto de toda legalidade que o diabo pudesse ter sobre você. Caso você encontrasse algum animal do seu irmão, você não poderia ficar com ele, tomar para você. Pelo contrário, você guardaria e procuraria devolver à pessoa aquilo que você achou. Não era só com o animal, era com veste, com qualquer outra coisa que não te pertencesse. Você não poderia ficar com ela. Tinha que restituir ao seu irmão. Agora ele fala, a mulher não vestirá roupa de homem e o homem não vestirá roupa de mulher. Você não pode deixar em dúvida a sua sexualidade. E se a roupa fizesse deixar em dúvida, você estaria pecando. Ou se você achar um ninho com a mãe e os filhotes, você pode ficar com os filhotes, mas a mãe tinha que deixar. Quando você fizer uma casa para fazer um parapeito, para uma pessoa não cair e morrer e você ser culpado do sangue dele, para que as pessoas não sofram um acidente. No casamento de um homem, se ele alegar que aquela moça não era virgem quando ele casou com ela, o seu pai e a sua mãe levariam a prova da sua virgindade diante dos anciãos. Aquele homem tinha que pagar uma multa e não podia despedir ela de forma nenhuma. Seria sua mulher para sempre. Caso ela não fosse virgem, trouxe vergonha para o meio de Israel, seria apedrejado. E assim eliminaria o mal no meio de Israel. Caso de Maria e José, que ela era virgem. E quando ela apareceu grávida, José queria deixar ela secretamente, justamente para não correr o problema dela ser apedrejada. O anjo falou com ele, José, não temas tomar Maria como tua esposa, porque o que dela é gerado é do Espírito Santo. Se o homem mentisse que a mulher não era virgem e ela fosse virgem, ele ia ser açoitado, pagaria uma multa para o pai da mulher e não poderia despedir a mulher. Nenhum homem tomará a sua madrastra, nem profanará o leito do seu pai. Em 1 Coríntios capítulo 5, aquela igreja havia uma pessoa que havia deitado ou com a sua madrastra ou com a sua própria mãe. Isso era algo costumeiro daquelas nações pagãs e dos gregos também. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um dia abençoado. Cristo, naquele madeiro, nos livrou de toda maldição. Que Deus abençoe o fruto do trabalho da tua mão e te dê a paz. Em nome de Jesus, um grande abraço.